Fala galera, e aí, boa noite. Estamos aí iniciando mais uma live aqui do Sex Pure. E vou dar um time aí pro Instagram avisar todo mundo aí. Mas de antemão, seja todo mundo bem-vindo aí. Pastor Diego, Renato, Caroline, Everton, Larissa deve ser, né? Mariana. Legal, todo mundo bem-vindo. Valeu, pastor. Seja todo mundo muito bem-vindo aí na live aqui do Sex Pure. Hoje nós vamos estar falando aí sobre um tema interessante, né? Que muitas pessoas muitas vezes não entendem, não compreendem, que é sobre a batalha mental. E a batalha mental é uma grande, enfim, é uma grande barreira, né, para muitas pessoas. Pastor Diegão perguntando ali, né? Vocês são de onde? Esse jeito aí de vocês são deve ser mineiro, alguma coisa assim, né, pastor? Nós somos de Santa Catarina. É o nosso movimento, nosso ministério aqui de Santa Catarina. Mas seja bem-vindo aí. Coloca aí também onde é que vocês são. Vamos lá, vamos colocar aí, porque eu sei que o Instagram está começando a avisar o pessoal aí. Mas coloca aí também de onde você é, enfim, qual a cidade você é, só pra gente saber aí. Coloca aí, escreve aí debaixo, que cada um que colocar aí eu vou começar a ler aí. Escreve aí se é Rio Grande do Sul, São Paulo, ó. Show, sou do Paraná, então legal. Pastor Diego do Paraná. A Mari ali, São Paulo, aqui legal. Galera de São Paulo sempre marcando presença. A gente tem bastante seguidores aí também. Bacana. Vamos lá, o pessoal que tá entrando aí, vai colocando aí de onde é que você é, só pra gente saber, só pra gente ter uma noção, né? Nós somos aqui de Santa Catarina. Ó, Fortaleza, Ceará. Isso aí, a galera de Ceará, forte também. Igarapé, Minas Gerais. Felipe é mineirinho. Ó, entrou um criciumense também, olha, Brasília, galera de Brasília. Pastor Anderson Silva é o macho, né? Legal. Vamos lá, o restante não tem cidade, não tem nada? Bahia, isso aí, Teles. Bacana. Pessoal, é o seguinte, vou honrar aí quem tá começando, né? Quem tá entrando já no horário aí. E eu quero falar um pouco com vocês sobre as batalhas mentais, né? Algo que a gente estava aqui pensando, analisando. Na verdade, existe muito conteúdo, né? Muita coisa a ser dita sobre esse tema específico, né? E uma das perguntas que eu mais recebo é sobre os desafios das batalhas mentais, né? Como dominar os pensamentos? O que você deve fazer para controlar os seus pensamentos? Quais são as dificuldades que surgem? Por que existe uma batalha mental tão forte na mente das pessoas? Hoje eu recebi um direct de uma jovem, de uma moça, e nesse direct ela falava sobre, inclusive eu fiz um story e eu coloquei lá no nosso Instagram, no nosso Instagram, no @sexpure, sobre algo que ela escreveu, que ela falou que ela consome o conteúdo e quando ela vai para a igreja, ela chega na igreja e ela não consegue, ela diz, quando eu me aproximo de Deus, essa é a mentalidade, a forma que ela falou, né? Então ela disse, quando eu me aproximo de Deus, eu sinto uma grande dificuldade em realmente chegar até Deus. Por quê? Porque os pensamentos dominam a minha mente. E esse é um dos grandes problemas da pornografia, ou seja, a impureza, não existe uma limitação para a pornografia. Então ela sempre vai fazer o quê? Ela sempre vai romper qualquer barreira dentro do seu cérebro, dentro, enfim, da sua mentalidade, quando você permitir, né? E mesmo que você não permita, ela realmente não é um gentleman, né? Ela é realmente uma pessoa grossa, ousada, que vai dar com os dois pés, vai entrar dentro do seu cérebro e vai, de alguma forma, se apoderar dos seus pensamentos. E existe muito isso. Eu já conversei com muitas pessoas, as pessoas que vão para a igreja, enfim, vão conversar vão numa ministração e quando estão visualizando o pastor ministrando ou o ministro da noite, seja quem for, a pessoa que for, os pensamentos começam a tomar conta da mente da pessoa e a pessoa não consegue se desenvolver. Isso é algo muito triste, né? E aí que tá. Quando eu falo que nós somos pessoas racionais, é como se a gente se comportasse com uma irracionalidade, ou seja, quando você não controla, né, aquilo que você não controla, controla você. Então, se você não controla os teus pensamentos vão ditar a regra na sua vida. E isso é algo muito triste. E é por isso que a batalha mental é uma grande dificuldade para quem quer vencer a pornografia. Hoje, as estatísticas da pornografia é algo estrondoso, é algo gigantesco, são milhões e milhões, são horas, né, milhões de horas que existe. Eu vi hoje uma estatística que mostra que
se as pessoas fossem, se alguém fosse parar para assistir determinado conteúdo de um dos maiores sites pornográficos do Brasil, a pessoa teria que ficar 68 anos consumindo dia e noite o conteúdo, né, exatamente para conseguir consumir tudo. Então, ou seja, são muitas coisas. E a estatística em si é maior ainda, ou seja, milhares de pessoas, né, que são assoladas, assombradas. Uma das estatísticas que são mais claras é que a pornografia entra na vida de todas as pessoas a partir, principalmente os homens, a partir dos 8 anos e as mulheres dos 13 aos 15. Ou seja, é algo muito forte, é algo muito grande e que tem atrapalhado a mentalidade. Ou seja, nós estamos construindo uma geração com uma mentalidade totalmente desordenada. E isso é muito triste. Então eu quero aqui falar para você, enfim, dar algumas dicas da batalha mental. A importância que tem, enfim, de você conseguir se desenvolver, de você aprender a ter um controle mental para conseguir vencer. Só que antes eu vi que tem algumas perguntas ali e eu peço que as perguntas, pessoal, eu acho interessante, tá? Eu sempre digo que se no meu tempo, né, existisse um conteúdo como esse que nós entregamos aqui, com certeza eu teria economizado noites de choro, dias de sofrimento, dinheiro perdido. Peço que você valorize, né? Você que está aqui, realmente isso, o que nós entregamos aqui é o seguinte, não é só... um termo em inglês que existe, que é o famoso bullshit, né? Que é só, tipo assim, só besteira. Não é só besteira, nós entregamos realmente um conteúdo que, além de ensinar você a vencer a pornografia, nós lhe ajudamos, esse é o propósito que eu tenho, de lhe ajudar a romper na sua vida, e daí você construir um relacionamento saudável, um casamento abençoado, construir uma vida financeira próspera, você se desenvolver profissionalmente, ao agregar sua saúde. Essa é a ideia. Por quê? E por que eu falo isso? Porque a pornografia impede isso. Então, quando ela domina o teu pensamento, ela consegue impedir essas coisas na sua vida. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Só que as perguntas, existe hoje aqui dentro do Instagram, né? Se você for ver ali embaixo, bem aqui embaixo, ó, tem um pontinho de interrogação. E você consegue clicar ali e escrever a pergunta ali. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de alguém. Vamos ver aqui, ó. Tem 2 perguntas aqui. E eu vou entregando conteúdo para você, mas eu também quero ler algumas perguntas. Olha só. Na verdade, a pergunta é sobre a live, tá? Mas, por exemplo, a Thaís perguntou: essa live vai ficar salva? Diga que sim. Eu tô na aula e quero ver depois. Então, eu tenho uma notícia para você. Essa live não vai ficar salva. Aqui no Instagram, né? A equipe já falou isso aí, ô Isaac. Não, no Instagram não, né? Não, Instagram. Mas vai ficar onde? Vai ficar onde? Ó, vamos ver onde é que a equipe vai falar. Vai ficar onde? Vai ficar lá no YouTube. No YouTube. www.youtube.com/sexpure. youtube.com/sexpure. Então você vai conseguir acessar depois essa live lá no YouTube, junto com outras também. Mas você que está na live é um privilegiado, porque eu vou responder pessoalmente suas perguntas. Só que antes, para você que entrou, eu tenho mais 2 perguntas. Só que antes, para você que entrou, eu quero falar um pouco sobre exatamente isso, sobre modelar sua mente. Olha só, para vencer a pornografia existe um nível de mentalidade que você precisa alcançar. Lá na Bíblia, em Mateus, até anotei aqui, Mateus 4,17 fala assim, ó: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, quando o reino dos céus chega até nós, né? Ou seja, quando a própria vontade de Deus chega até nós, ele chega nos trazendo uma novidade de vida. E essa novidade de vida nos apresenta o poder imarcessível que nós temos de ser pessoas conscientemente, né, e mentalmente desenvolvidas. Então, quando eu digo que só jejum e oração não resolve o problema da pornografia, é porque você precisa entender o poder que foi depositado em você. Ou seja, Jean, você está tirando o poder que existe em Jesus, em Deus? Não. Pelo contrário, só que, cara, pensa bem, você você é a pessoa que foi construída, que foi restituída, que foi reconfigurada, ou você precisa ser reconfigurado para construir aquilo que está na sua mão, que está no seu poder. Ou seja, para você vencer a pornografia, você precisa ter um choque de consciência. E esse choque de consciência é quando você entende que você não pode ser dominado por algo totalmente imoral, por algo totalmente distorcido. Você tem o poder, entenda uma coisa, você tem o poder e tem a capacidade de dominar qualquer pensamento que sobrevive sobre a sua vida. Só que você só não descobriu isso ainda. E é isso que eu quero causar em você. Você precisa ter esse choque de consciência e entender que você precisa vencer. Porque se você não vencer e você não tiver você não acessar, sabe, esse nível de mentalidade de forma tão clara, onde tipo assim, não, eu domino meus pensamentos, eu consigo dizer não para algumas coisas e dizer sim para outras, existe uma grande dificuldade de você conseguir romper. Então veja bem,
Para vencer a pornografia existe um nível de mentalidade que você deve alcançar. Primeiro é necessário entender que seguir a Cristo está muito além do que se alinhar com propósitos éticos. Ou seja, as pessoas pensam assim, não, porque para seguir a Cristo é só, eu preciso ser moralmente correto. Não, tipo assim, você precisa ser uma pessoa desenvolvida ao nível de agir como Cristo agiria, sabe? Então, ou seja, não é só algo muito superficial, não é só uma briga de moralidade, não é isso. Você precisa ser uma pessoa idônea, justa, correta para conseguir se desenvolver. Então, ou seja, para você conseguir desenvolver a batalha mental, existem técnicas, tá? Existem formas, sim, e existe, enfim, N coisas que a gente pode fazer. Eu, por exemplo, apliquei muitas técnicas na minha vida, né? Quando eu tive esse problema e quando eu desenvolvi o método Sex Pure, coisas que me ajudaram. Por exemplo, você meditar é algo muito importante. Quando você medita, você consegue de alguma forma, é como se você fosse expelindo todo aquele pensamento pesado na sua mente, né? Todo pensamento negativo, então você expele, você vai se desintoxicando da pornografia e você vai trocando aqueles pensamentos, né, que estão no seu HD pornográfico. Ou seja, a pornografia ela é tão obscura e tão destrutiva que ela instala dentro do seu HD mental um monte de podridão. E é por isso que quando você não quer, mesmo assim ela toma conta da sua mentalidade. Então quando você tem, por exemplo, o hábito da meditação, você consegue de alguma forma, que seja por 3 minutos por dia, sabe? Se você esperar, isso eu ensino inclusive lá no Desafio 30D, que é um curso que nós temos aqui do Sex Pure. Tipo assim, se você cria o hábito de meditar constantemente, você vai se desintoxicando dos pensamentos. Então entenda uma coisa, vencer a pornografia, vencer o pensamento que quer dominar a sua vida não é da noite para o dia. Só que se você entender o poder que existe nas suas mãos de criar um hábito consciente, ou seja, de você realmente entender o que você está fazendo e você começar a praticar, você consegue vencer a pornografia. E existe uma série, enfim, vários fatores, várias coisas que você precisa começar a se desenvolver. Por exemplo, você precisa começar a preencher a sua mentalidade com coisas positivas. E muitas vezes as pessoas que você se conecta, essas pessoas trazem às vezes a negatividade sobre a sua vida. Ou seja, se você se conecta com pessoas que só querem comer McDonald's, por exemplo, você só vai comer McDonald's. Se você se conecta com pessoas, sei lá, que só querem tomar Coca-Cola, você vai ser uma pessoa que só vai tomar Coca-Cola. Agora, se você se conecta com pessoas que só assistem pornografia, a sua mentalidade ela vai ser ocupada somente por pornografia. E se você se conecta com pessoas que querem vencer e combater a pornografia, essa vai ser a mentalidade que você vai construir. Eu brinco que você precisa ter uma grande coragem de demitir algumas pessoas na sua vida. Talvez chegue um momento de você riscar aquelas pessoas tóxicas da sua vida que de alguma forma lhe induzem mentalmente para você acessar a pornografia. Então, cara, tipo assim, você quer evoluir na vida? Não tenha receio de demitir pessoas. Demita as pessoas tóxicas, principalmente aquela pessoa que lhe envia pornografia ou que lhe induz a consumir esse conteúdo. Por quê? Porque essa pessoa ela não está agregando em nada na tua vida. Ou seja, ela só está piorando a sua vida. Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Como fazer? Vamos pegar aqui. Vamos pegar essa aqui. Como fazer meditação? Enfim, o hábito da meditação, né, acho que deve ser Mateus que perguntou. Cara, o hábito da meditação é um hábito milenar, só que assim, eu gosto de criar os meus próprios métodos, né? Eu não sou, como eu falei pra você, eu não vou ficar aqui de enrolação e falando besteira pra você e mandando vocês só orar e ler a Bíblia e jejuar que vai resolver. Não, tipo assim, você foi criado num nível de inteligência para se desenvolver. Então eu quero que você se desenvolva, eu quero que você cresça. Então, ou seja, o hábito da meditação você pode criar o seu método. Para mim o melhor método é quando eu acordo logo pela manhã, eu tenho o meu processo matinal. E nesse processo eu sempre medito por 5 minutos. Eu tenho no meu celular, né, que é isso que eu estou fazendo a live, no meu celular eu tenho uma playlist, que é lá no Spotify, e essa playlist, eu tenho lá a minha playlist da meditação. Inclusive eu posso depois tentar compartilhar com vocês. Nessa playlist da meditação eu coloco os meus AirPods, e eu ligo ali e começo a meditar durante 5 minutos. Lá no Desafio 30D eu ensino várias técnicas que às vezes você consegue meio que ir quebrando, vamos dizer, algumas imagens. Quando uma imagem, por exemplo, vamos supor que você tem uma imagem de algum filme que gravou muito a sua mente, né, de um conteúdo pornográfico, por exemplo, que gravou muito na sua mente. Então você tem essa imagem muito clara dentro da sua mente. Uma das técnicas é quando você for meditar, você realmente imaginar
essa imagem numa tela de cinema. Imagina que essa imagem realmente está bem reluzente dentro da sua mente numa tela de cinema. Quando um pensamento domina a sua mente é porque essa imagem ela está reluzente. E o que é reluzente? Ela clareia muito. Então, ou seja, ela está muito clara, né? Por mais que você está aqui, enfim, vivendo num ambiente físico, dentro da sua mente essa imagem é clara. Então imagina essa imagem numa tela de cinema, imagina realmente do formato obscuro ali, o próprio ato pornográfico, e você vai pegar e vai começar na sua mente a diminuir aquela imagem. Então mentalmente você vai brigando e você começa a diminuir. Sabe quando nós assistíamos aqueles desenhos do Pica-Pau que no final, né, dava o fim ali, o The End, e daí ia fechando e ficava só uma bolinha? É o mesmo sistema. Você mentalmente, você pode controlar os seus pensamentos. Então você vai fechando na sua meditação, fechando, até ficar uma bolinha onde você não consiga nem visualizar o que está dentro daquela imagem. E você joga mentalmente para longe. Isso é uma técnica que funciona muito, cara, porque, enfim, tu só está, na verdade, excluindo algo da tua mente que foi plantado ali. Então, como meditar, né? Você faz isso, você acorda de manhã, né? Eu crio meu método, eu coloco uma música de meditação, fecho os olhos e começo uma coisa: me imaginar na melhor posição que eu sempre, que eu sempre acredito, uma posição vencedora, uma posição junto com a minha família, com as pessoas que eu amo, fazendo o que eu amo. Quando você começa a imaginar isso, você começa de algo que é interno, você traz para o exterior. E quando você traz para o exterior, você consegue construir algo melhor. Mais ou menos assim, tá? Vamos ver aqui. Outra pergunta que tem. Ó, vocês indicam o livro No Altar da Idolatria Sexual. Muitas pessoas perguntam para mim: Jean, qual livro eu leio? Você tem uma dica de livro? Eu acredito em algumas coisas, tá? Primeiro, que para um livro fazer um verdadeiro resultado na sua vida, você tem que ler no mínimo de 3 a 5 vezes esse livro para ele ter um resultado impactante na sua vida. Isso é uma estatística que eu descobri há um tempo atrás. Segundamente é o seguinte: a maioria das pessoas pensam que pelo fato de ler um livro ou assistir um vídeo no YouTube, ela vai conseguir conquistar um resultado consistente. Isso é uma grande balela, é uma grande besteira. Agora sim, eu acredito que livros podem trazer um certo nível de, para conseguir ajudar você, podem. Eu sei que a tua pergunta é sobre o livro No Altar da Idolatria Sexual. Esse, na verdade, é o único livro que eu li na minha vida sobre pornografia. Eu nunca li nenhum outro livro, então eu recomendo. É um baita de um livro, é uma leitura incrível. Não me lembro o nome lá do pastor, mas ele mesmo, né? E ali a pegada pesada dos caras, realmente, enfim, eles eram fundados na prostituição mesmo, né? No sexo explícito, numa loucurada. E ele conta, né, a própria história dele, e depois ele abre lá o Pure Life, né? Que é a casa pura, né? Que eles, enfim, criam lá e tudo mais nos Estados Unidos. É um livro muito bacana, tá? Ele começa contando, ele é bem forte, no início ele começa contando alguns testemunhos, tal, de pessoas que passaram pelo processo, alguns conseguiram vencer e outros não, e depois ele segue uma pegada bem bíblica, né? Para você, talvez, que é pastor, líder, eu recomendo super, assim, entendeu? Para quem é uma pessoa, um conselheiro, uma pessoa que vai aconselhar, eu super recomendo. A Rayane perguntou assim, que na verdade ela fez em 2 perguntas. A passagem da prostituta que lavou os pés de Cristo e honrou mais do que os que recebiam em sua casa. Deixa eu ver o que ela vai perguntar aqui. Isso mostra que o amor de Cristo, que ele não iria te julgar e sim te amar e te salvar se você se arrepender de verdade. Na verdade, esse é o único mandamento, vamos dizer assim, né? O único propósito de Jesus na Terra é exatamente trazer a salvação, né? Ele não veio para trazer riqueza, para trazer nada disso. E a salvação, né? Para sermos salvos, devemos ser pessoas totalmente retas e puras. Isso significa que Jesus não ama prostituta, homossexual, essas coisas? Ama a todos. E eu acredito que, eu sempre digo que o céu vai ser um lugar de surpresas, né? Onde tu pensa que talvez o cara engravatado vai estar lá e não vai, e a prostituta vai estar, né? Eu acredito que a pureza de Jesus é tão clara e tão evidente, né, que ele, quando ele olha para a sua vida, ele só olha para o seu coração, né? Então, independente das atitudes ou não, ele ama qualquer pessoa, entendeu? Então, ela perguntou, né, isso mostra o amor de Cristo, que ele não iria te julgar e sim te amar? Sim. Ele, primeiramente, ele ama acima de tudo, né? Jesus nos ama acima de tudo, então, com certeza ele ama as prostitutas, ele ama os homossexuais,
E aí seja qualquer classe que a gente for selecionar ou não, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A mesma pergunta, se a live vai ficar salva. Tá, legal, vamos em frente. Então tá, olha só. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para falar, já que não tem perguntas, falar um pouco mais sobre mentalidade. Podia continuar o tópico que eu estava falando de pequenas práticas para desintoxicar da pornografia. Tu deu só o primeiro, que era parte da meditação. E tá. Pode continuar nessa linha. Tá. Olha só, uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, tá? Você nasceu... Quando nós somos criados para duas coisas. Para evoluir e para ser livre. Então, ou seja, você precisa, né, essas pequenas práticas que eu falei sobre meditação, e uma segunda boa prática é você desenvolver a criação de bons hábitos. Quando você começa a desenvolver e a criar bons hábitos na sua vida, isso é uma pequena prática que você treina a sua mente, tá? Você se treina mentalmente para conseguir preencher esse lugar onde esse HD pornográfico toma lugar na sua mente. Então, o que é criar bons hábitos? Existem hábitos, né? Existem os bons e os maus. Então, por exemplo, se você começar a criar, por exemplo, um pequeno hábito, tá? E um simples hábito de tomar água, 2 litros de água por dia, por exemplo. Se você criar esse hábito, você está dizendo para o seu cérebro que você está a fim de criar um hábito saudável. E quando você começa a criar um hábito saudável, você começa a se desenvolver no controle do seu cérebro. Então, por exemplo, comece a desenvolver bons hábitos na sua vida, seja o que for, mas procure eliminar os ruins e procure batalhar pelos bons. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que quando você quer comer um McDonald's e você quer comer, mas você sabe que você não pode comer, e você não consegue dizer não, como é que tu vai resistir a um pensamento pornográfico? Se tu quer, por exemplo, se tu sabe que tomar Coca-Cola é algo que vai fazer mal para a sua vida, né? E você não consegue dizer não para aquilo ali que é algo tão simples, como é que você vai dizer não para algo muito mais instigador, né? E ao mesmo tempo perspicaz, que é as imagens pornográficas, como é que você vai conseguir dizer não? Então parece um exemplo muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito concreto, ele é muito sólido. Por quê? Porque se você aprender a dominar os seus desejos, ou seja, os seus impulsos, você vai conseguir dominar, tipo assim, quando vir um desejo impuro, sexual ou algum pensamento, principalmente dentro da igreja ou, enfim, né, algum lugar que você tiver, você vai conseguir controlar. Então, ou seja, começa a construir pequenos hábitos dia a dia, pequenos hábitos constantemente, a dizer não para algumas coisas, a dizer sim para outras coisas, que daí você consegue se desenvolver, você começa a crescer, você começa, enfim, a realmente ter força e criar uma mentalidade mais firme, mais consistente para dizer não para algumas coisas. Ó, o Ney falou assim, Ney Pires, olha só, o Robson Thomas, esse é o cara. Ele só deu uma passadinha, né? Ó, nenhuma revista pornográfica com 12 anos. Pensa numa luta para abandonar esse vício. Estatisticamente, né? Como eu já falei várias vezes, a pornografia entra mais ou menos nessa média, né, de idade, onde as crianças e adolescentes têm acesso, né? Então, em torno de 10 a 13 anos de idade. E depois que entra, enfim, a ilusão e toda... enfim, aquele mundo, né, de histórias e tudo mais deixam anestesiados realmente a mente do adolescente. E segundo estatísticas que existem, mais de 95% se tornam viciados e carregam isso durante um bom tempo das suas vidas. Isso é triste, né? É terrível realmente, mas é uma realidade, né? E por isso que nós estamos aqui, exatamente para conseguir vencer. Ó, vamos lá, mais uma pergunta. Olha só essa pergunta aqui, ó. O que fazer quando a vontade vem, né? Quando a vontade vem, cara, o que fazer? E agora? Eu sempre brinco, vai tomar um banho gelado, pula de paraquedas, sei lá, vai fazer um esporte, faz alguma coisa que tu consiga tipo assim, a ser uma espécie de uma rota de fuga para essa vontade. Você vai precisar se treinar, entendeu? Porque para você vencer a pornografia nada mais é do que um treinamento para você ter um controle mental, entendeu? Se você conseguir dizer não se você se treinar, entendeu? Treinar tipo a sua vontade e conseguir se posicionar quando a tal vontade, o desejo carnal vem, a sua posição vai ser não.
Talvez você pergunte assim, Jean, tipo assim, você venceu, criou um método, está ajudando pessoas e tudo mais, você tem um nível de vontade? Com certeza, todo mundo tem tentação. O próprio Jesus falou, né? Tipo assim, todos serão tentados, eu fui tentado, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, ou seja, nós precisamos também criar um nível de resistência exatamente para conseguir vencer, para dizer não, é só assim que se vence. É só assim, não existe segredo ou talvez claro, existe métodos e tudo mais, que é inclusive o que nós fizemos aqui, mas isso é uma espécie de treinamento, é por isso que você precisa muitas vezes de uma pessoa que lhe acompanhe, né, que vá direcionando você para conseguir ajudar a vencer. Vamos pagar aqui. A pergunta é legal colocar ali no pontinho de interrogação, mas eu vou ler aqui. Existe algum nome de algum ser espiritual que age por trás da pornografia? Mano, na moral, sim, bem na moral, não tô nem aí se existe, tá ligado? Não tô nem aí se existe. Se existe, whatever pra ele, porque isso aí é dar moral pra essas paradas tal, e gente, tu não acredita em coisas espirituais? Acredito, mas eu acredito que o Espírito Santo habita em mim e ele tem poder sobre tudo. Ponto. Entendeu? Sinceramente, nem ligo pra ir atrás disso aí, se existe ou não, porque isso aí não vai fazer muito resultado. O que você precisa entender é que a pornografia é um ato impuro na sua vida, que ela está destruindo a sua vida em todas as áreas e você precisa vencer para conseguir romper. Ponto. Entendeu? Legal, que bom que você entende assim. E não vamos dar moral para isso. Pelo menos aqui eu trato dessa forma. Entendeu? Eu acredito nisso porque a gente não tem que dar moral para outras coisas, não. Legal? Show de bola, Ney. Tamo junto aí. Então tá, uma coisa que atrapalha muito você são os famosos gatilhos mentais, né? Então, por exemplo, se eu quisesse... para mim Cristo é o foco, para nós, é isso aí. Se você, tipo assim, quisesse, por exemplo, se eu quisesse despertar, se eu quero despertar agora um gatilho mental na sua mente, né, para você assistir, por exemplo, pornografia, eu consigo, né? Se eu quero despertar algum gatilho mental para você, sei lá, comer alguma coisa ou ter vontade de ir em algum lugar, eu consigo. Você precisa entender quais são os famosos gatilhos mentais da sua vida, né? Inclusive, no nosso canal no YouTube tem lá um vídeo que eu gravei que é sobre gatilhos mentais, né? E é muito importante para você conseguir, né, desafiar, vencer esses desafios mentais da impureza, você detectar quais são os gatilhos mentais que atuam sobre você, né? É uma palavra, às vezes é um pensamento, é uma imagem, é uma música. Já conheci muitas pessoas que no subconsciente escutam, por exemplo, muito funk, que é um ritmo muito pesadão e muito chulo, né? Muito podre, e o funk era o motivo do gatilho mental para a pessoa consumir o conteúdo, né? Então existe tudo isso, existe, sei lá, uma voz, existe, eu digo assim, uma voz, às vezes um tom de voz, um outdoor, um local, né? Tipo assim, por exemplo, uma das coisas que eu mais descobri, que eu converso com muitas pessoas quando a gente vai aconselhar, e as pessoas que participam do desafio 30D conosco, é sobre o Instagram. O Instagram é um grande causador de gatilhos mentais na vida das pessoas. Então, se você quer romper a batalha, né, essa barreira da batalha mental, dessa briga para aprender a controlar a pornografia, você precisa aprender a detectar como os gatilhos mentais atuam na sua vida e quais são, né, os gatilhos que ativam o desejo em você. Fala alguma coisa aqui? Não. Ó, o Will que falou assim, verdade. Legal, show de bola. Até eu compartilhar uma coisa que eu tinha, uma coisa que me despertava muito era a questão da ansiedade. Quando eu sentia uma crise de ansiedade, eu sentia necessidade de praticar a masturbação. A ansiedade, ele é o mal do século, né, cara? A ansiedade é algo realmente. E uma das outras coisas também que causa muito são problemas emocionais, né? E aí a gente teria que falar só enfim, ficar uma live inteira falando sobre os problemas emocionais, mas a emoção normalmente, né, os problemas emocionais, medo, ódio, raiva, enfim, vontade de alguma coisa, normalmente as pessoas que acessam, né, quando não conseguem ter controle sobre a sua inteligência emocional, elas usam a pornografia e a masturbação como uma rota de fuga também. Então você entender sobre inteligência emocional, você conseguir, né, controlar o seu nível de inteligência emocional, te faz um cara uma mulher super inteligente,
uma pessoa que sobressai sobre muitas pessoas na humanidade, e você consegue controlar, inclusive, o desejo da impureza. Isso é importante, tá? Isso é muito importante. Galera, é o seguinte, eu não sei se vocês têm mais perguntas, é um assunto realmente muito amplo, né? A gente falar de tudo isso, e eu, inclusive, a ideia aqui é até fazer um tira-dúvidas e ir trazendo, claro, cada vez mais um conteúdo de alto nível para vocês. Só que é o seguinte, nós estamos aí com o nosso desafio 30D do mês de setembro, as portas, né? E assim, resumindo para você é o seguinte, a pornografia hoje é um dos maiores maus, né, um dos maiores destruidores do nosso século, ou seja, está destruindo vidas, famílias, casamentos, né, entre famílias, está destruindo ministérios e propósitos, né? Ou seja, talvez você que está aqui teria um ministério lindo, seria uma pessoa que estaria voando com a vontade de Deus, mas porque você não consegue dominar a pornografia, você tem a sua vida totalmente, enfim, dominada pela impureza, e você não consegue desenvolver talvez um dom de canto, ou de ministrar a palavra, ou seja, algum outro tipo de ministério, né? A pornografia atinge sua inteligência financeira em cheio também, ou seja, você não consegue ter controle sobre muitas coisas, você não consegue desenvolver sua inteligência financeira. A pornografia atinge sua produtividade, né? Uma das coisas que eu mais converso são com pessoas improdutivas, né, que perdem horas e horas na frente de um computador ou de um celular, e quando nós criamos o Desafio 30D foi exatamente para isso. É para ajudar você a romper os 30 dias. Por que Desafio 30D? Isso há mais ou menos, quando nós desenvolvemos, há uns 4, 5 anos atrás, o Sex Purity, nós fizemos alguns estudos, algumas coisas que eu comecei a fazer, e eu descobri, né, que para você conseguir realmente ter controle 100% sobre a pornografia, você precisa romper a barreira dos 30 dias da sua vida. Se você rompe os 30 dias, existe 95% de chance de você conseguir ter 100% de domínio sobre a pornografia, né? Então, quando nós lançamos hoje o Desafio 30D, que é o nosso curso aqui do Sex Purity, né, que além de ser um desafio de 30 dias, enfim, em vídeo, lhe dá um monte de insight, de sacadas, de crescimento e tudo mais, não existe nada parecido no mundo. Não existe nada parecido no mundo. Então é por isso que existe um grande nível de transformação. Só que você só consegue dar valor para algo relacionado a isso quando você entende o lixo que você está se tornando quando consome pornografia, né? Porque a pornografia faz isso com você. Você não é, mas você pensa que é, né? Então, por exemplo, com certeza você não está vivendo a sua vida. Você já deve estar enterrado dentro do caixão, enterrado há muito tempo. Por quê? Porque a pornografia fez isso com você, ela induziu isso na sua vida, né? Então você não desenvolve seu ministério. Por quê? Porque você está fundado na pornografia. Você não consegue romper o seu relacionamento. Por quê? Porque você está fundado na pornografia. Você deve estar perdendo o teu casamento entre os dedos. Por quê? Porque você está fundado na pornografia. Então, quando você entende, quando você tem a sacada, quando você vira o seu mindset e entende que eu preciso vencer para romper outras áreas da minha vida, quando você começa a ter esse domínio, essa inteligência emocional, aí, mano, ninguém te segura e você voa. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu conto certo lá dentro do curso e tudo mais, cara. Tipo assim, enquanto eu fui realmente dependente, quando eu procurei ajuda, na época não tinha internet, enfim, estava iniciando e tudo mais, e eu tentei ajuda com as pessoas e ninguém tinha um know-how para me ajudar, eu comecei a me desenvolver, eu comecei a entender, opa, se eu conseguir vencer aqui, eu consigo ser mais produtivo. Se eu sou mais produtivo, eu consigo trabalhar mais. Foi aí que eu consegui trabalhar, enfim. Eu trabalhei numa multinacional americana, eu consegui desenvolver negócios próprios, eu consegui construir uma vida, eu consegui realizar meu maior sonho, né, que é o casamento. Hoje eu sou casado com uma esposa linda e agora oro para ter um baby, logo logo, em nome de Jesus chega. Mas, ou seja, você rompe na sua vida, ou seja, você rompe em todas as áreas, né, em todos os pilares, os principais pilares. E quando você não vence, você não consegue romper, e daí você vira escravo, né? E daí você entra dentro do caixão, você se enterra. Por quê? Porque a pornografia atinge sua vida social. Por exemplo, você se torna um antissocial, você só vive dentro de um quarto, trancado, e aí, mano, não acontece nada com você. E é triste, cara. É triste. É por isso que você pode, né, se inscrever e participar. Na verdade, nós temos um link, né, no WhatsApp. Tu não consegue, o Isaac, jogar o link? Não tem como, né, jogar o link aqui, né? Mas é o seguinte, se você quer entrar, se você quer participar do Desafio 30D,
né, que é o desafio ao vivo aqui do Sex Pure, nós temos um grupo fechado no WhatsApp. É só você clicar na bio, assim que terminar a live, você vai na bio, tem um linkzinho, você vai clicar, você vai entrar dentro do grupo. Lá nós passamos todas as informações. A próxima turma que nós abrimos aqui do Desafio 30D do Sex Pure é no dia 2 de setembro. Então no dia 2 de setembro inicia, na verdade, a próxima turma e o desafio de 30 dias. Imagina, cara, eu não sei você, tá? Mas segundo um estudo que nós fizemos, que eu fiz, eu descobri que 75% das pessoas não conseguem passar mais do que 4 dias sem acessar pornografia. A maioria acessava também semanalmente, mas a maioria, 75%, não conseguia passar a barreira dos 4 dias. Ou seja, a pornografia faz de você um lixo, torna você um Zé Guedé, um Zé Ninguém. Você pensa isso porque ela vai alimentando isso na sua vida, ela ensina você a se excluir, te afeta socialmente, acaba com você. Agora, se você vencer a barreira dos 30 dias, cara, olha só um nível de crescimento, de desenvolvimento, de produtividade, de inteligência emocional, de capacitação, de domínio mental, de tudo que você vai criar. Você vai viver de novo, você vai nascer, cara. Costumo dizer que você sai do caixão e vive uma nova vida, e aí tu constrói tudo. Então, às vezes, tipo assim, talvez você olhe e fale assim, cara, por que eu não... Por que isso não rompe na minha vida? Sabe? Por que eu não consigo crescer nessa área? Por que essa área não desenvolve na minha vida? Por que essa outra área não vai, cara? Eu sei, eu tenho certeza, cara. Eu tenho a convicção porque eu vivenciei isso. É o vício e a demanda que a pornografia tem sobre a sua vida. Ela pisa em você todas as manhãs, ela pisa em cima de você, ela destrói a tua inteligência emocional, a tua vida financeira, o teu emprego. Eu conheço pessoas que perdem emprego, cara, por causa da pornografia. Eu conheço pessoas que não conseguem ser promovidas. Eu conheço empresários que levam o negócio à falência porque não se desenvolveram. Ao mesmo tempo, eu conheço hoje pessoas que passaram, empresários, pessoas que passaram pelo Desafio 30D e fundaram negócios e cresceram e foram promovidas e restauraram o seu casamento e, enfim, tem casamento feliz e casaram e tudo mais. Ou seja, a pornografia é uma grande barreira que impede você, o vício, né, da pornografia que impede você de se desenvolver. Ó, o Ney brincando ali, virei teu fã, cara. Massa, mano. Tamo junto, cara. É simplesmente o que a gente quer. A gente vivencia aqui uma missão e um propósito. O que eu quero, cara, é que você descubra, sabe, o teu propósito de vida. Qual é o teu propósito de vida? O que você realmente, sabe, o que realmente você quer, né? Às vezes você não consegue visualizar, porque toda essa desgraça toma conta da sua visão. Então você só consegue olhar aquilo ali, você só consegue pensar naquilo ali você acessa de manhã, de tarde, de noite, quando tá sozinho, né? Enfim, não existe nenhum controle, e aí ferrou, mano, sabe? Você não, parece que não, a vida passa a não ter sentido. Conheço pessoas que já tentaram suicídio, pessoas que se suicidaram por causa dessa desgraça. Também isso é triste. É por isso que você precisa ter esse choque de consciência. Entra conosco nessa briga, divulga o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, a nossa fanpage, o nosso curso que nós temos, tudo que a gente tem, né? Vem, participa dessa comunidade, cara, todo mundo junto, todo mundo enganjado, né? Enfim, várias pessoas unidas, conectadas com o mesmo propósito. E aí nós estamos todos ali, cara, ensinando conteúdo de valor, coisas realmente relevantes, coisas que às vezes as pessoas têm receio. Por que a pornografia é pouco combatida? Porque os líderes têm receio de falar em cima de um púlpito, cara. Por quê? Ah, não, porque é um assunto muito forte, porque é um assunto muito pesado. Eu não tenho rabo preso com ninguém. É por isso que eu falo desse assunto abertamente, não tem nenhum problema, não tem problema algum de falar isso. Então, ou seja, é por isso que a gente causa, de alguma forma, pela graça de Deus, resultado na vida das pessoas. Ouça a minha rádio web, mano. Vou divulgar. Massa, mano. Massa, show de bola. Entra lá no nosso Instagram. Entra no Instagram, entra no grupo. Aí, enfim, tem meu WhatsApp lá também. Manda lá o link, deve ter um link online. Manda lá e divulga lá na bênção de Deus. Tamo junto. Conta com a gente aí. Tá, Ney? Brigadão aí pela força. E a todos vocês, né, que estão aqui nessa live, eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Isaac. O Isaac é o nosso técnico aqui. Aqui não aparece nada pra mim, dúvidas. Mas já teve bastante pessoas que estão entrando no nosso grupo. Bastante gente, bastante pessoa entrando no grupo, tá? E lá, volta e meia, a galera vai entrando e daí nós vamos mandando as informações lá dentro, né? Então, cara, vamos dar ali com os dois pés. E a gente avisa sempre quando tem live por lá também. No grupo a gente avisa, exatamente. O Isaac tá avisando aqui, que lá também nós avisamos, né? Que sempre quando tem live a gente manda por lá também nesse grupo. E lá você consegue ter as informações para você entrar dentro do Desafio 30D.
Cara, se você consegue, se você passar pelo desafio 30D, eu tenho certeza que você consegue romper 30 dias sem pornografia e aí... Mas entra lá no grupo que lá é outra coisa. O Rafa falou assim, fala Rafa, beleza, mano? Top essa página, as pessoas pensam que é sacanagem, mas é de Deus. Cara, quando a gente criou o nome, né? Eu sou um cara, tipo assim, é o meu jeito de ser, meu perfil, assim, cada um tem o seu. Eu sou um cara que eu quero ser disruptivo com tudo. Então não é nada, tipo assim, do Monte Santo, de Moisés, não sei o que. Eu não tenho essa pegada. Eu gosto de criar coisas disruptivas que atraem a atenção, inclusive, de quem não conhece, às vezes a Bíblia, alguma coisa assim. Né? Hoje, enfim, eu tenho empresa, tenho negócios e tenho ministérios que eu comando totalmente disruptivos na minha cidade, em outros lugares também, e essa é a ideia. Então, quando nós criamos Sexpure, foi exatamente para causar uma confusão mental de cara nas pessoas, né? Mas hoje a gente, inclusive, está tentando transmitir uma mensagem, eu digo assim, às vezes para as pessoas entenderem o que é, né? Mas é bom sentir esse medo, esse receio, e depois as pessoas verem que realmente a gente faz conforme a vontade de Deus. Deus é assim, mano, nos surpreende sempre. O Ney falou, o nome é sugestivo, entrei curioso, mas vi Deus puro nesse cara. É isso aí, irmão. Tamo junto, Ney. Tamo junto. É exatamente isso, cara. A ideia é impactar, é ser disruptivo. A gente precisa ser disruptivo. Chega de pensar dentro de uma bolha, cara. Existe aí uma geração pra gente conquistar. A gente precisa avançar e conseguir isso aí. Tem mais uma pergunta ali, Isaac, ó. Vou clicar aqui pra ver. A mesma pergunta se vai ficar salvo, já falei, né, que vai ficar somente no nosso YouTube. E acho que tem outra aqui. Sai aqui. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos ver aqui. A reincidência é normal. Cara, isso é relativo. Né? Acho que quando você realmente vence, né, você consegue aquilo que não como eu falei, né, aquilo que você não domina você. Então, se você é reincidente em alguma coisa, eu costumo dizer o seguinte, tá? Essa é a visão que eu tenho e a visão que eu aprendi e que eu consegui desenvolver. Quando você vence a pornografia, você sabe que você venceu. Quando você vence a masturbação, você sabe que você venceu. Aí, por você ser um filho teimoso, você vai lá e consome conscientemente. Então, eu acredito que a reincidência é um ato de um filho desobediente. Ponto. É isso que eu falaria. Será que tem mais alguma pergunta ali? Vamos ver aqui. Então tá, acho que é isso, né? Então tá, entra lá no nosso grupo. Isaac, tem mais alguma coisa aí? Esqueci de algum recado? Live amanhã de novo, Isaac, o que tu acha? Podemos fazer, a gente podemos fazer uma enquete aí, amanhã mais uma live. Mandem aí, pessoal, temas, né? Enfim, coisas que vocês querem escutar, querem compartilhar. Ia falar alguma coisa, Isaac? Não, depois eu falei. Depois eu tá pensando alto, tá? Depois o Isaac vai compartilhar ali então. Mas assim, valeu, Mate. Obrigado também, irmão. Live, né? Live aí, então provavelmente amanhã também, talvez até quinta-feira, quem sabe a gente vai fazer alguma coisa, mas mande aí temas e tudo mais que você acha bacana, acompanhe nossos stories, quando a gente postar algum vídeo lá no Instagram, salva, compartilha e tudo mais, tá? Pessoal, tamo junto, olha só, o Zé tá aí, cara, e aí, Zé? O Zé e a Lorena, gente, é uma honra, o pastor Rob passou por aqui, Zé, agora você é só homem de peso. É só varão de alto nível aqui. O Zé, siga esse homem aí, cara. Esse casal aí vão agora, acho que pra Angola, se eu não me engano, né? Ou pra Gana, eu sempre confundo, Zé. Mas é aí o casal de missionários que pela honra e glória de Deus nós sustentamos aqui. E queremos cada vez mais honrá-los. Vocês são bênção, tá? Amo muito a vida de vocês, casal. Glória a Deus, Zé. Glória a Deus. Ainda quero fazer uma live com você aqui, Zé. A gente podia um dia repartir essa tela aqui. Pensa nisso, Zé. Olha ali, ó. Guiné-Bissau, África. E quando tu pensa na África, cara, tu pensa em tudo, né, Isaac? Tu pensa em Angola, tu pensa em tudo, Gana, tudo. Mas aí, ó, Guiné-Bissau, África. Glória a Deus, cara. Zé, nós vamos fazer uma live aqui, tá? Em nome de Jesus. Eu e você junto. Vamos combinar lá no WhatsApp depois. Legal. Pessoal, a sugestão do Ney ali, o Isaac, a pornografia vira um costume.
Vamos pensar nessa sugestão aí de live, de tema. Legal. Ney, o Ney poderia ganhar o brinde de participante da noite, né? É isso aí. Quando te encontrar, eu vou te dar uma pulseira do Sex Pure, Ney. Legal. Então tá, pessoal. Tamo junto. Beijão no coração aí. Que Deus abençoe você. Não esqueça de entrar lá no nosso grupo fechado no WhatsApp para você ter mais informações sobre o nosso Desafio 30D, o nosso curso que começa dia 2 de setembro. Tamo junto. Deus abençoe a sua vida. Valeu.